programa de pesquisa revelou, dentre muitas coisas, que o desempenho da Prova Brasil e na Provinha Brasil das crianças surdas é tão melhor quanto maior a competência em Libras. Ou seja, crianças de escola bilíngue e que, portanto, aprendem em Libras e português têm desempenho superior de leitura, de escrita do português. Revelou também que a compreensão de leitura em português é diretamente proporcional à competência em Libras. Assim, ensino-aprendizado em Libras promove a aprendizado do português escrito, que promove a aprendizagem de leitura orofacial para a compreensão do português falado. Assim, o ensino-aprendizado de Libras promove o aprendizado do português e a inclusão escolar e social, ou seja, não se pode e não se deve fechar qualquer escola pública bilíngue, a menos que se queira privar a criança de sua língua materna, reduzir a aprendizagem do português, comprometer seu rendimento escolar e inviabilizar sua inclusão. Não se pode tratar o surdo como se fosse deficiente auditivo. Ele precisa de sua língua materna para se comunicar, para pensar, para aprender nossa língua, o português. Quem são os pais de filhos surdos? Os pais de crianças surdas da escola pública são unânimes. Eles estão apavorados e extremamente preocupados com o risco de perder a escola dos seus filhos. Eles sabem que seus filhos não conseguem compreender o que as professoras falam na sala de aula da escola comum. Sabem que seus filhos, se perderem as escolas bilíngues, precisarão de intérpretes proficientes nas várias matérias e de conhecimento de Libras suficiente para entendê-los nas várias matérias. Os pais estão preocupados porque veem as dificuldades de seus filhos que se queixam. Mãe, pai, a gente não consegue compreender o que a professora fala. Eu não entendo. É confuso? É confuso. Eu acho que eu sou bobo. Nesse contexto, essas crianças perdem a autoestima, perdem o estímulo para aprender, se embotam e depois vão desistir de estudar. Ninguém, em sã consciência, pode crer isso. Se o projeto de fechar as poucas escolas bilíngues que existem for adiante, o futuro nosso, teremos grupos de surdos perdidos, sobrevivendo da previdência social ou em subempregos. Vejamos, só cerca de 20% da população surda está em algum tipo de escola. Por quê? Porque não há escola suficiente para tantos surdos. E agora, as poucas escolas que existem estão em vias de serem descaracterizadas, transformadas em escolas comuns. Todo esse patrimônio de recursos humanos formados a tão duras penas está sendo perdido. A troco de quê? Das ilusões de uma política inclusivista completamente avessa à evidência científica. Antes de brincar com a vida de 6 milhões de surdos e deficientes auditivos brasileiros, é crucial que se leve em consideração o que a ciência tem a dizer. E a nossa pesquisa, que é a maior pesquisa do mundo financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo CNPq, financiada pelo próprio Ministério da Educação, CAPES e INEP, mostra que é necessário ter extremo cuidado com essa população que é de crianças surdas e não meramente de deficientes auditivas. Repito, o surdo tem uma diferença cultural e linguística importantíssima que deve ser reconhecida para que ela possa receber a educação de que precisa na língua que lhe é própria. A Libras, desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. A Libras e o português, começando em Libras, essa educação bilíngue
vai permitir à criança compreender o português e então processar todo o conteúdo escolar em português, de modo a poder prescindir de qualquer ensino em Libras já no ensino médio. A sala de recursos para o atendimento educacional especializado, o AEE, que a CESP, MEC propõe, não substitui uma comunidade escolar linguística sinalizadora. Não substitui um professor fluente em Libras e colegas sinalizadores. Fale sobre isso. Nesta sala de atendimento educacional especializado, as pobres professoras têm um fardo imenso sobre as costas. Isso porque, sem ter tido formação adequada, elas vão ter de atender simultaneamente surdos, cegos, surdos-cegos, paralisados, autistas, deficientes mentais e assim por diante. Tudo junto para a aquisição do mesmo conteúdo curricular. E isso é impraticável, porque cada um desses quadros tem necessidades muito diferentes. Só é possível fornecer uma educação de qualidade se forem respeitadas as necessidades de cada quadro e de cada criança. A pesquisa científica é um poderoso instrumento para nos ajudar a descobrir como melhor promover o ensino-aprendizagem de cada um desses muitos e diferentes grupos de crianças. Nós, na USP, trabalhamos com todos eles separadamente e sabemos o quão diferentes os recursos têm de ser. Sabemos que as crianças com paralisia cerebral requerem sistemas de comunicação alternativa e que as técnicas de alfabetização dessas crianças são totalmente diferentes daquelas que precisam ser empregadas para crianças surdas. Os professores devem ser especializados numa área ou noutra, para que dominem os instrumentos necessários para cada área. Os alunos devem ser agrupados de acordo com suas necessidades e recursos próprios, para que seja possível implementar o ensino-aprendizagem mais adequado às suas necessidades. Sem isso, não há aprendizagem realmente significativa e possibilidade de inclusão escolar para valer. E não só para o inglês ver. Queremos inclusão de verdade. A inclusão que efetivamente beneficia a criança e não a deixa sua língua de fora. O senhor pesquisa o tema desde 2001, não é? Em verdade, temos pesquisado intensamente as áreas de deficiências em geral desde 1989. Desenvolvemos sistemas de comunicação alternativa e de alfabetização para crianças com paralisia cerebral, sistemas de detectação precoce e prevenção de dislexia, sistema de comunicação e reabilitação de crianças afásicas, bem como os mais variados tipos de lesão cerebral ou de privação sensoriomotora. Com surdos, especificamente, desde 1993. A Libras, até o nosso trabalho, era um idioma completamente não documentado do ponto de vista acadêmico-científico. Nós publicamos o dicionário enciclopédio ilustrado trilingue da língua de sinais brasileira, que foi reconhecido como um dos melhores do mundo e homenageado em Washington pela Gallaudet University, e que recebeu menção honrosa da Câmara Brasileira do Livro, o Jabuti. Esse dicionário foi distribuído a 70 mil crianças surdas do ensino público no Brasil. Publicamos também enciclopédias e novas edições do dicionário e estamos finalizando
e tratando de educação que demonstra a importância de respeitar as necessidades e os recursos de cada criança. Nossas pesquisas que demonstram que a política inclusivista da CESP-MEC está equivocada. Coloque uma criança surda, uma criança cega, uma criança paralisada e uma criança autista no meio de outras 36 crianças para constatar que, sem respeito às diferenças, não há inclusão, não há educação, não há sequer comunicação. Cada criança tem necessidades específicas que precisam ser respeitadas. Alfabetizamos cegos, alfabetizamos surdos e alfabetizamos surdos cegos. Mas em cada um desses 3 quadros, a alfabetização é completamente diferente. É diferente o cabedal de recursos de que nós nos valemos para conseguir fazer esse trabalho bem feito. Isso é crucial. Repórter, ok. É imprescindível, Fernando Capovilla, é imprescindível que o Ministério da Educação comece a se orientar pelos dados da pesquisa científica sobre o que funciona e o que não funciona. Esse é o nosso principal objetivo. Que a pesquisa conduzida pela Universidade Brasileira com financiamento governamental, pesquisa científica rigorosa e ponta e de peso, seja empregada para orientar políticas públicas eficazes que respeitem as crianças com suas diferenças. Repórter. Enfim, que as crianças brasileiras sejam efetivamente levadas a sério. Professor Fernando Capovilla, muito obrigado pela sua entrevista. Ela foi mais um desabafo do que uma entrevista, não é? Fernando Capovilla. Em verdade, falamos não em benefício próprio, mas em benefício de 6 milhões de surdos e deficientes auditivos e de seus pais. A ênfase com que falamos é a paixão necessária para que possamos ter coragem e energia para conduzir estudos dessa magnitude, desse peso, que envolve um sacrifício muito grande de mais de uma centena de pesquisadores, extremamente dedicados e amorosos, que querem efetivamente fazer valer a cidadania, a educação e a cultura brasileira. Esse tipo de paixão e de heroísmo desses pesquisadores e educadores é exatamente o que o Brasil precisa para acabar com uma atitude indolente e tosca de que nós, brasileiros, seríamos terceiro mundo. Nós não somos. Nós, brasileiros, temos valor. Nós temos de ter orgulho. Nós temos de ter espinha dorsal. Nós temos que ter sangue quente e idealismo. Temos que nos envolver nas questões do nosso país para resgatar e salvar as crianças, que são o nosso futuro. Então, a ênfase com que falamos é simplesmente a paixão pelo trabalho e a satisfação profunda de termos descoberto a saída para um grande drama de milhões de crianças brasileiras. Muito obrigado pela atenção. Repórter, obrigado, bom dia, professor. Capovilla, bom dia.